Algumas pessoas sempre sonharam em estar presentes quando algo sobrenatural e bizarro acontecesse. Porém, muitas outras não fazem questão disso não, deixando esse mundo assustador só pra quem curte mesmo. Mas por sorte, algumas pessoas que já viveram isso, registraram e publicaram nas redes sociais. Momentos esses que olha são pra lá de estranhos e deixam abertura pra nós vermos e darmos as nossas próprias opiniões. Hoje você vai ver um compilado incrível desses vídeos, desses encontros que olha são só pra corajosos. Então já deixa o seu like, já coloca nos comentários eu tô se você já tá preparado e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Criaturas na floresta. O vídeo que também viralizou no TikTok recentemente foi gravado por dois jovens que estavam explorando um pedaço da mata ali no fundo das suas casas. Eles começaram a suspeitar que uma criatura da floresta estava vivendo naquele lugar. Depois de colocar câmeras escondidas, eles imaginaram que conseguiriam ter registros, né? Porém, todas as noites elas eram derrubadas por algo que estava fora do enquadramento. Logo, seguindo a dica de um dos comentários dos seus inscritos, eles tentaram se aproximar usando um disfarce, algo que pudesse deixar a criatura curiosa, mas sem perceber que eram humanos. E não é que deu certo, família. Pelo menos supostamente, né? Já que tem quem diga que o vídeo é forjado. Bom, veja com seus próprios olhos, prestando bastante atenção e me diz aí o que você acha que é essa criatura. Fenômeno inexplicável. O vídeo em si é bem simples. Um homem tá filmando uma porta que ele fecha e trava com a sua tranca lateral. Ele se afasta dela e fica observando por um tempo. A princípio parece que nada demais vai acontecer, mas o homem simplesmente não para de encarar a porta. Até que de um instante para o outro, a fechadura leva um tranco para cima, que faz-a saltar e a porta, claro, que abre rapidamente com isso. O mais bizarro sobre esse vídeo é que mesmo que ele tenha sido forjado, seria necessário uma coordenação muito gigantesca que jamais iria compensar para fazer um vídeo desses, né? Estamos falando aqui de duas forças, uma que empurrou a fechadura para cima verticalmente e outra que empurrou a porta para frente horizontalmente. É claro que tudo ainda pode ser um grande e elaborado truque de ilusionismo, e se esse for o caso, viu? Parabéns. Figura na mata. Outro vídeo que ganhou muito destaque no TikTok mostra um encontro pra lá de estranho. Nele temos dois jovens que estavam se preparando para sair para dar uma passeada com o cachorro. Porém, enquanto eles faziam isso, gravavam ali um vídeo para mandar no grupo dos colegas. Eles todos iriam se encontrar em um parque e ele estava avisando que os dois iriam sair de casa naquele momento. E isso acabou fazendo ele registrar no momento em que teve a sensação estranha de que alguma coisa o observava. Ele focou na mata ao fundo do seu quintal quando se deu conta de uma moita estranha que não ficava ali normalmente. Ao prestar bem atenção na moita suspeita, ela começou a se mover por ter notado que foi percebida. O rapaz então fica aterrorizado com essa cena porque a figura sombria começa a ir em sua direção. O vídeo acaba com eles entrando na casa. Porém, em um vídeo publicado depois desse incidente, os rapazes contaram que chamaram a polícia, mas eles não encontraram um suspeito na região. Eles também contaram que o tal cara ali que desapareceu depois que eles entraram na casa. Porém, né, não faziam ideia de que poderia ter acontecido se eles não tivessem notado a figura tão perto de casa. O funeral. Por alguma razão que eu definitivamente não serei capaz de explicar, a galera decidiu enfeitar um funeral com balões, bexigas. Eu não sei se isso é normal ou em alguma cultura ou pensamento, mas enfim, né? No caso dessa família, eles fizeram isso e eu acho que eles acabaram se arrependendo dessa ideia, viu? Já que durante a cerimônia, um dos balões estava se comportando de uma maneira muito estranha. No momento em que alguém decidiu começar a registrar o comportamento, muito já tinha acontecido de acordo com as testemunhas. No vídeo podemos ver um balão se aproximando deles lentamente, cruzando todo o espaço da cerimônia. Uma das pessoas por lá guia o balão de volta para o altar. Até esse momento, sem muita comparação, você até poderia dizer que aquele balão se movia com algum vento, de alguma janela que estava entrando ali uma corrente de ar, né? Só que, meus queridos, quando ele leva o balão para o altar, podemos ver que ele está nitidamente se comportando diferente dos outros. E nisso, você até vê movimentos dos outros balões, mas não como no branco,
que vai de um lado para o outro, sobe e desce. Não tem uma movimentação de ar na sala suficiente para todo esse movimento e focando exclusivamente nesse, né? O mais estranho é notar que do lado oposto há um balão exatamente como aquele, mas que não tá se movendo nem um pouco como esse. Bom, o que você faria se visse isso pessoalmente, hein? Deixa aí nos comentários. Péssima ideia! Esse usuário decidiu se gravar passando uma noite inteira em um ponto que ele obteve pelo app Rondonáutica. Esse é um aplicativo notoriamente conhecido por levar as pessoas para ambientes bem estranhos e em muitos casos até perigosos, onde já houveram até incidentes que terminaram em fatalidades, viu? Bom, imaginar que passar a noite em um lugar como esse seria uma boa ideia para um vídeo é uma decisão nada inteligente, né, família? No caso das primeiras horas foram relativamente tranquilas, porém depois que o sol se pôs e a situação mudou completamente, ele estava se preparando para dormir quando ouviu um barulho do lado de fora, que inicialmente pensou que seria um animal. Mas claro, como ele estava utilizando uma câmera com sensor infravermelho, ele foi capaz de notar na visão noturna o fecho rápido de uma lanterna passando pela região. E nesse desespero ele começou a sair correndo, né? Segundo o rapaz, a partir desse ponto toda aquela ideia meio que perdeu a graça. Então ele simplesmente parou de filmar. De acordo com o seu relato, ele ficou no escuro por algumas horas, vendo se a lanterna se aproximava ali do seu acampamento. Quando se sentiu seguro, ele saiu correndo e entrou no carro, deixando a barraca para trás. A criança poderosa. O próximo vídeo da lista foi registrado por uma câmera de segurança em uma rua da Índia. Nele podemos ver inicialmente um motociclista atravessando a rua, porém ele reduz a velocidade ao notar algo se aproximando dele. Esse algo inicialmente parecia ser uma criança que anda sozinha pela rua no meio da madrugada. O homem tenta chamar a atenção do menino, imaginando que ele teria saído de casa escondido ou até talvez ali pensando em como ajudar ele a voltar com segurança para sua família. Mas ao que parece, essa criatura é tudo menos uma criança. Isso porque ao se aproximar do motociclista, o jovem simplesmente puxa sua moto, fazendo o veículo pesado se mover como se fosse inflado. O homem, ao ver isso, sai correndo desesperado, assim como o jovem que vai para o outro lado, num susto, né? As esculturas. Outro vídeo que ganhou bastante atenção no TikTok foi feita por uma usuária que estava ali com o seu amigo seguindo algumas coordenadas no Randonáutica. Os 3 primeiros lugares eram pontos isolados, com construções abandonadas em que eles não encontraram nada de anormal. Porém, o 4º local levou a eles para uma construção onde encontraram algumas obras de arte bem estranhas, por assim dizer. Eram figuras de pessoas espiando cortadas pela metade. Eles se assustaram quando viram de longe, imaginando que tinha alguém ali, mas se acalmaram ao encontrar as esculturas. Apesar disso, a experiência foi estranha o suficiente para que eles decidissem parar com a exploração pelo dia. As crianças. Nesse vídeo temos um guardinha noturno de uma mesquita no Oriente Médio, que vai em direção ao som que ele ouviu em uma das partes do prédio. Ao chegar lá, ele se depara com uma visão do que parece ser 2 crianças, meio que espionando ele pelo canto da porta, imaginando que não estavam sendo vistas. Mas quando ele se aproxima e chama a atenção, as 2 cabeças desaparecem para dentro do quarto. Só que no momento em que ele entra nesse quarto, não há nada ali, nem ao menos uma janela para eles terem fugido. O único lugar para onde eles poderiam ter ido era o armário, mas pela proximidade que o guarda estava do cômodo e pelo estado que o armário parece se encontrar no vídeo, é difícil dizer que eles abrissem a porta e sem fazer um barulho, não é mesmo? O que é que você acha que era aquilo? O cachorro na porta. Certo dia, um TikToker estava em live e havia comentado que o seu cachorro tinha fugido pela manhã. No meio da tarde, ela ouviu arranhões na porta da frente. Porém, ao abrir, ela começou a estranhar o comportamento do cachorro. Bom, se você conviveu com um pet a vida toda, certamente conhece todas as manias, comportamentos, os jeitos, né? Mesma maneira ali de agir e tudo mais, né? Logo, numa tentativa de saber se era o seu cachorro, ela pede pro animal fazer uma série de truques onde ele reproduz tudo. Ela fecha a porta em desespero, afirmando que o seu cachorro não sabe fazer nenhum daqueles truques. Ela tranca a fechadura rapidamente e logo começa a ouvir arranhões que vão ficando gradativamente mais fortes. The fuck? Call 911.
Mas olha só, ela entra em pânico completo quando os arranhões mudam por batidas fortes, aonde ela desliga a live dizendo que irá ligar para a polícia. Okay, I'm gonna end the live. I have to call the police. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela publicou uns stories contando que um dos seus vizinhos havia resgatado seu cachorro ainda pela manhã, mas não tinha conseguido entrar em contato, mostrando que aquilo realmente não era o seu pet. A escada. Esse é um vídeo daqueles com capacidade de transformar céticos em pessoas meio que espiritualizadas, viu? Ele foi gravado em uma casa japonesa, onde o morador afirma dividir espaço com o espírito de uma garotinha. No vídeo, nós vemos ele na escada, andando com balões de borracha. Ele apenas apresenta o balão para o nada, quando de repente passos podem ser ouvidos vindo desde o pé da escada até ele. Mas claro que não há ninguém ali. O rapaz simplesmente solta o balão, porém ao invés de seguir naturalmente o curso da gravidade e ir parar no chão, o objeto começa a ser arremessado para cima com os tapas da suposta entidade ou criança fantasma que estava ali. O pior é que esse vídeo é tão direto e claro que é muito difícil duvidar da sua veracidade. Tem até um outro registro em que podemos ouvir a menininha subindo a escada, mas quando o rapaz pede para ela parar, a fantasma fica agressiva e o empurra com uma certa violência para abrir caminho. É claro que com filmes como Entidade Paranormal por aí, nós sabemos que efeitos do tipo são muito mais do que possíveis no cinema, mas bom, aqui estamos falando de um usuário amador do TikTok, então é meio complicado a gente esperar um nível de produção semelhante ao que a gente vê no cinema, né? Necessidade ou perigo? Esse vídeo se tornou viral no TikTok nas últimas semanas, onde podemos ver uma mulher que parece que está sofrendo com uma convulsão ali no chão das escadas de um apartamento. Os dois que chegaram até ela chamaram a ambulância e um deles começou a registrar o evento. Há quem diria que seria uma boa ideia ajudá-la, mas bom, se eles não faziam ideia do que estavam fazendo, às vezes tentar ajudar poderia até piorar e causar até mais estragos, né? Por isso, esperar os profissionais às vezes é uma decisão certa. Apesar disso, no caso desse vídeo, ainda bem que eles não se aproximaram, porque depois de um breve momento ali, a mulher começa a se contorcer de uma maneira padronizada, até se comportar quase como uma aranha. Esse comportamento fez muitas pessoas afirmarem que na prática a mulher estaria possuída e não tendo uma convulsão como inicialmente se imaginava. Infelizmente o vídeo termina de uma forma abrupta, quando os jovens decidem sair correndo por medo. No final, podemos ver rapidamente que a mulher parece estar correndo atrás deles. É claro que também há muitas pessoas que apontam que esse vídeo poderia ter sido forjado, mas para quem tem uma dúvida e pelo menos acredita um pouquinho, essa pode ser uma prova de que esse mundo espiritual realmente existe. Brincadeira errada. Nós vamos ter aquela famosa brincadeira que deu muito errado. No caso, estamos falando de uma blogueira que não tinha o hábito de gravar vídeos de terror, mas depois de receber um tabuleiro Ouija de um dos seus inscritos, ela decidiu fazer uma gravação quase que na brincadeira. Ela jogou todo o game em uma live que transmitia para os seguidores do TikToks. Durante essa live aí, a jovem disse diversas vezes que não acreditava no jogo, e muito menos em fantasmas. Quando ela pediu para sair do jogo para a suposta entidade que estava conversando, o seu ponteiro avançou para o não. Porém, como ela é uma pessoa cética, ela apenas acabou não acatando a mensagem e decidiu seguir com a vida normalmente. Seus seguidores rapidamente tentaram lhe alertar das consequências de abandonar o tabuleiro prematuramente. Porém, ela acabou retrucando, dizendo que ainda iria gravar um vídeo seu dormindo a noite toda para mostrar que nada ia acontecer com ela. Só que, meus queridos, os registros falam por si só. A jovem, no meio da madrugada, toma um puxão na perna violenta, a qual ela diz ter pensado ser o seu namorado naquela hora. Mas quando ela levanta e olha para a sala, se dá conta de que está completamente sozinha. Naquela mesma noite, ela se livrou do tabuleiro e afirmou que nunca mais iria fazer qualquer brincadeira parecida. Bom, isso não quer dizer que aquilo que lhe puxou o pé vai a deixar em paz depois dessa, né? A mão.
Segundo a pessoa que publicou, ele estava filmando ali uns peixes depois que jogou comida na água, vendo eles saltarem para se alimentar. Porém, por um breve momento, algo que parece ser uma mão humana com uma coloração acinzentada emerge da água entre os peixes e afunda novamente. Além dos amigos do lado de fora que estavam ali com ele, não tinha ninguém na água. Eles até pensaram que tinham visto coisa, mas depois de ver o registro ali, ficava inegável que realmente uma mão tinha saído da água. Combustível de pesadelos. O próximo vídeo da nossa lista é um verdadeiro combustível para pesadelos. Digo, não só com os filmes e histórias de terror convencionais, mas daquele estilo que apenas o Japão é capaz de produzir, sabe? No caso, eu tô falando desse vídeo em que podemos ver um cachorro subindo a escada de um jeito meio que diferente, né? Ele faz todo o percurso sobre duas patas sem problemas. Porém, isso por si só não seria nada de muito assustador se fosse parar pra pensar. Só que, meus queridos, o vídeo continua e nós passamos a ver o cachorro agindo de maneira diferente. Agora, muito mais humanizado, não é? Dá uma sensação de desconforto tremendo olhar pra isso aí, mas tudo passa quando o nosso cérebro finalmente entende que aquilo é uma fantasia. Bom, pelo menos é isso que a gente consegue entender no final das contas, né? Mas tem gente que não acredita que é fantasia não, viu? A criatura. Certo dia, uma mulher começou a ouvir barulhos estranhos vindo da mata no fundo da sua fazenda. De início, ela imaginou que seria algum animal que criou abrigo por perto. Porém, isso se tornou um problema quando ela passou a encontrar galinhas e porcos machucados pela manhã, como se tivessem sido até mordidos por alguma coisa. Imaginando que poderia ser alguma espécie de coiote, ela foi com uma lanterna investigar a fonte dos barulhos. Mas na realidade, acabou encontrando seu pior pesadelo. No meio do mato, uma criatura humanoide pálida pode ser vista andando ali. A mulher tenta registrar tudo, porém chega uma hora que ela precisa correr, porque o ser parece que está indo em sua direção. Ela publicou o vídeo em seu perfil do TikTok pedindo por ajuda, onde pessoas falaram para ela, né, ir para outro lugar pedir ajuda, porque ali não seria de fato um lugar onde a galera saberia como o que, né, fazer. Talvez até ela chamar a polícia, mostrar esse vídeo, enfim. Também surgiram teorias de que isso poderia ser alguma espécie ali de chupa-cabra e outros que seria até mesmo uma criatura de fora do nosso mundo. O que é que você acha? O que é isso? O vídeo foi publicado apenas com a descrição questionando o que é isso. Bom, ele mostra o que certamente ninguém quer passar quando está dirigindo sozinho no meio do nada. Esse cinegrafista não é qualquer pessoa, já que depois de passar por algo que ele não compreendeu, o homem deu meia volta só para poder registrar a criatura de perto. Ao estacionar rente a ela, a criatura compreende que foi percebida e sai correndo desesperadamente para o meio do mato. Aquilo nitidamente não é normal, já que mesmo tendo o corpo estrutura ali de uma criança bem nova, ela se move muito rápido. O chamado. Nesse vídeo temos o que foi registrado por uma câmera acoplada ao corpo de um policial. Ele estava atendendo a um chamado, uma coisa normal até então. De acordo com alguns vizinhos, em uma casa morava uma senhora que fazia meses que ninguém a via. Porém, de madrugada, barulhos estranhos começaram a acontecer. Eles disseram que tentaram entrar na casa para ver se estava tudo bem, só que foram atacados por essa mulher. Quando a polícia chegou, a encontrou parada em pé em um canto do cômodo. Só que ao se aproximar, podemos ver o seu rosto que está coberto por algo diferente. E ela faz parecer até ser uma criatura paranormal, né? Provavelmente até sendo alguma coisa de algum animal, sei lá, que ela transformou em máscara. O que traz uma certa veracidade a mais para esse vídeo é o simples detalhe de que o policial automaticamente entrou em pânico ao ver aquilo. Algo que a gente com certeza faria se estivéssemos, né, numa situação dessa. Se já ficamos assustados às vezes com o escuro, imagina ao presenciar algo assim do nada, né? Em um determinado momento a criatura se esconde, eu devo dizer assim, ó, eu não sei exatamente como me referir, mas se esconde ali em um canto do cômodo, onde a polícia a cercou e viu que era a mulher que estava tendo algum surto mental. Ela foi levada para receber ajuda médica e o vídeo ficou como um registro de um momento realmente aterrorizante. O quarto de hóspedes.
Certo mês, um rapaz foi viajar com os seus pais para o interior dos Estados Unidos, isso para visitar a casa dos seus avós. Chegando lá, o jovem precisava dormir no quarto de hóspedes, e bom, isso era um hábito desde que ele era muito novo. O que dificulta bastante as coisas é a obsessão da sua avó em colecionar bonecas dos tipos mais variados, algo que sempre deixou ele muito assustado. Aliás, imagina você ter que dormir, não quero nem imaginar na verdade, mas vai, dormir em um quarto cheio de boneco olhando pra você. Se você também sofre de pediofobia, que é o medo irracional de bonecas, deixa aí nos comentários, vai. Bom, ele chegou até a colocar junto com a publicação uma imagem que teria sido supostamente tirada em um dos outros cômodos pelo seu pai, isso na visita do último ano, onde ele teria aberto a porta de um dos quartos e se deparado com uma boneca sentada olhando pra ele. Segundo sua avó, a boneca estava deitada e deve ter levantado porque ouviu o som das visitas, mas o seu pai tentou lhe acalmar, dizendo que era só coisa da cabeça dela. Só que, meus queridos, depois desse vídeo, ele tem certeza absoluta de que a avó interage com os espíritos da casa usando as bonecas. Nele podemos ver o jovem acordando no meio da madrugada com um barulho vindo do armário. Ele se aproxima e abre a porta, mostrando que não tinha nada lá, além, claro, dos objetos que foram arremessados pela entidade. Olha só, quando ele retorna para o quarto, podemos ver que a boneca mudou de posição e estava olhando para ele, assim como a da foto do seu pai. Na hora ele não percebeu isso, notando mais tarde quando reviu o vídeo, já que ele é interrompido pelo som de batidas vindas da porta que leva para fora do quarto. Se ele passou por algo parecido quando era pequeno, seria compreensível ele não querer dormir na casa dos avós, né? O rosto. Um rapaz que tem um perfil no TikTok voltado para vlogs comentou que certo dia ele viu que parecia ser um fantasma de uma garotinha na janela de uma casa abandonada ali, perto da casa que ele morava, enquanto ele caminhava até o mercado, uma coisa normal de se fazer, né? Como logicamente muitas pessoas duvidariam, né, da sua afirmação, ele disse que iria tentar registrar caso visse novamente. Isso levou algumas semanas e várias tentativas, até que em uma tarde ele conseguiu ver a suposta aparição novamente. Como a janela está relativamente distante, é difícil ver com clareza o que é a figura, apesar de ser fácil identificar que é algo que parece um rosto humano, né? O que é que você acha disso? Bom, é um fantasma ou alguma boneca que alguém estava colocando, ou sei lá, para tirar o pó na janela, para assustar alguém, vai saber, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, mas não se preocupa porque a gente tem vídeo em breve. Se você quiser me acompanhar com outro vídeo que já tá publicado no canal, tá aparecendo na tela aí agora, é só você clicar e a gente se vê por lá.